Odell Beckham Jr. redefiniu o significado da palavra superestrela na NFL. Suas jogadas espetaculares e sua personalidade magnética o transformaram rapidamente em um dos jogadores mais famosos da história da liga. No auge, ele não era apenas um recebedor de elite, ele estava moldando uma nova forma de jogar na posição. Mas para entender de verdade o legado de Beckham, a gente precisa voltar ao estado da Louisiana, porque muito antes de brilhar na NFL, ele já era uma verdadeira lenda por lá. Nascido em Nova Orleans, Odell Beckham Jr. estudou na Isidore Newman High School, onde se destacou como atleta em 3 esportes diferentes. Mas foi no futebol americano que ele realmente brilhou. Jogando em 4 posições distintas, Beckham mostrou talento em todas. Mas depois de anotar 19 touchdowns em seu último ano, ficou claro que o lugar dele era como wide receiver. Mesmo com propostas de várias universidades de ponta, todo mundo já sabia para onde ele ia. Ele seguiria os passos da família, o mesmo lugar onde o pai jogou como running back, onde a mãe foi estrela das pistas de atletismo e onde o padrinho, ninguém menos que Shaquille O'Neal, dominou nas quadras de basquete. O destino de Beckham era na LSU. Em Baton Rouge, ele passou 3 anos evoluindo a cada temporada, até chegar à campanha júnior de destaque, com 1.152 jardas e 9 touchdowns. Naquele ponto, os olheiros de NFL não tinham mais como ignorá-lo. Suas mãos eram de outro nível, e sua habilidade depois da recepção fazia qualquer defesa sofrer. Toda vez que Beckham tocava na bola, havia uma chance real dele levar até a endzone. Por isso, não foi surpresa nenhuma que Beckham não precisou esperar muito para ouvir seu nome ser chamado na noite do draft. With the 12th pick in the 2014 NFL Draft, the New York Giants select Odell Beckham. O New York Giants o selecionou como a 12ª escolha geral. Mas a carreira de Odell na NFL não começou exatamente como ele esperava. Os torcedores do Giants tiveram que aguardar um pouco para ver sua nova estrela em campo, já que ele perdeu os 4 primeiros jogos da temporada de 2014 por causa de uma lesão. As expectativas já eram enormes, e o atraso só aumentou a pressão sobre o novato. Olhando para trás, isso só torna o que ele fez naquele primeiro ano ainda mais impressionante. Em apenas 12 jogos, Beckham registrou 91 recepções, 1.305 jardas e 12 touchdowns. Números marcantes para qualquer recebedor, ainda mais para um calouro que ficou fora por 4 partidas. Não à toa, OBJ foi eleito o calouro ofensivo do ano da NFL. E o mais impressionante é que ele poderia ter recebido ainda mais reconhecimento. Se tivesse jogado todos os 16 jogos, mantendo o mesmo ritmo, teria terminado a temporada com cerca de 1.740 jardas e 16 touchdowns. Esses números não são apenas de elite, são históricos. Mas o que realmente transformou em um superstar não foram só as estatísticas, e sim a maneira como ele conseguia esses números. Ele produzia jogadas de destaque toda semana, mas foi uma única recepção que mudou completamente o cenário da NFL para sempre. Na semana 11, em um Monday Night Football contra o Dallas Cowboys, Beckham protagonizou o que pode ser descrito como uma das maiores recepções da história da NFL. Logo no início do segundo quarto, ele simplesmente desafiou as leis da física ao marcar um touchdown de 57 jardas. Mesmo sendo puxado pela camisa pelo cornerback Brandon Carr, Beckham conseguiu girar o corpo no ar e com apenas uma mão fazer a recepção. O freeze frame dessa jogada diz tudo. Beckham estava tão inclinado para trás que parece que vai se quebrar ao meio só para alcançar a bola. E mesmo assim, ele segura firme e cai dentro da endzone. That one was right there with anything I've ever seen, so that was pretty impressive. Até hoje, não faz sentido como aquilo foi possível. O analista da NBC, Chris Collinsworth, reagiu incrédulo. Você só pode estar brincando comigo, isso é impossível. A NFL rapidamente coroou a jogada como a recepção do ano, e mais tarde ela foi eleita a 16ª maior jogada da história da liga. E a partir dali, OBJ virou um fenômeno viral. When I woke up and for the next following week, I just watched my entire life just change. Um superstar mundial, símbolo de habilidade, carisma e espetáculo no esporte. Como se ele já não fosse um dos jogadores mais carismáticos e vendáveis de NFL, aquela recepção o transformou de vez em um dos rostos da liga. E isso tudo ainda no ano de calouro. I had the parents coming up to me like, man, all my son's trying to do is catch with one hand now, and I remember having to tell kids, keep practicing with 2 hands first. Até o próprio Beckham descreveu aquele momento como algo que mudou sua vida. Changed my life forever. It is a moment that happened and it was a good moment for me. E pelo menos naquele instante, as luzes brilhantes de Nova York pareciam feitas sob medida para ele. Mas um novo desafio o aguardava. Ao entrar na sua segunda temporada, Beckham precisava comprovar o hype. Jogar em Nova York significava lidar ainda mais com pressão e expectativas. E todos os olhos estavam voltados para ele, exatamente do jeito que ele gostava. E OBJ entregou um show. Durante sua segunda temporada, ele teve mais de 100 jardas recebidas em 8 partidas, com uma média de 15,1 jardas por recepção. Ele superou seus números de calouro, acumulando 1.450 jardas e 13 touchdowns em 10 jogos diferentes. Beckham não era o tipo de jogador que brilhava só contra algumas defesas. Ele aterrorizava praticamente todo mundo. Mesmo não jogando a temporada completa, seu impacto era gigantesco. Mas dessa vez, quem o tirou de campo não foi uma lesão, e sim a emoção. Sempre foi um jogador intenso, e isso às vezes transbordava dentro de campo, pro bem e pro mal. Na semana 15 contra o Carolina Panthers, o cornerback Josh Norman conseguiu entrar na cabeça de Beckham, que acabou cometendo 3 faltas pessoais e foi suspenso por um jogo pela NFL. Além de suas questões de temperamento, havia outro problema ainda maior.
O time simplesmente não rendia. Os Giants terminaram 6-10 por 2 temporadas seguidas, mesmo com um dos jogadores mais eletrizantes da liga. Algo precisava mudar, e mudou. Nova York decidiu demitir Tom Coughlin, técnico bicampeão do Super Bowl, e promover Ben McAdoo como substituto. Inicialmente, em 2016, parecia que essa seria a decisão perfeita. Beckham teve, em 2016, a melhor temporada da carreira até então, com 101 recepções, 1.367 jardas e 10 touchdowns. Mas, sinceramente, os números nem chegam perto de mostrar o quão dominante ele foi naquele ano. OBJ carregou o ataque dos Giants nas costas. Na semana 6 contra o Baltimore Ravens, ele teve 222 jardas e 2 touchdowns, incluindo um slant que virou touchdown da vitória. Já na semana 14 contra o Dallas Cowboys, líderes da divisão, ele fez praticamente a mesma coisa. Pegou outro slant, correu mais de 60 jardas e garantiu o triunfo. Aquela temporada foi o auge de sua capacidade de explodir o jogo a qualquer momento. Parecia que em toda partida era só questão de tempo até Beckham soltar mais uma jogada absurda. E o melhor, os Giants estavam vencendo. Nova York terminou com 11 vitórias e 5 derrotas, voltando aos playoffs pela primeira vez desde 2011. Era o que todos os fãs da NFL esperavam. Odell Beckham Jr. nos playoffs, sobre as luzes mais brilhantes, o tipo de palco onde ele costumava brilhar. Mas o que veio antes daquele jogo acabou mudando tudo. Na semana que antecedeu o Wild Card contra o Green Bay Packers, Beckham e um grupo de recebedores dos Giants foram para Miami comemorar o Ano Novo. Lá tiraram a famosa foto no barco, que rapidamente se tornou viral, e um dos momentos mais polêmicos da carreira de OBJ. A mídia e os torcedores caíram em cima do time, especialmente de Beckham, já que ele era o rosto da franquia. Diziam que os jogadores não estavam focados e que não deviam estar festejando dias antes de uma partida de playoff. A pressão ficou enorme. A única maneira de silenciar as críticas seria vencer o Packers. Mas isso não aconteceu. Na estreia de Beckham nos playoffs, ele teve uma das piores atuações da carreira. Dropou vários passes, mesmo sendo alvo 11 vezes. No fim, o Green Bay venceu por 38-13 e o astro do Giants terminou com apenas 4 recepções para 28 jardas. Naturalmente, as críticas explodiram. Até o narrador Joe Buck comentou o episódio durante a transmissão, reforçando o que todo mundo já dizia. O passeio em Miami virou o símbolo do colapso do Giants naquela pós-temporada. Beckham estava abalado. Apesar de ser conhecido pela confiança e energia dentro do campo, a derrota claramente o atingiu em cheio. Ele foi visto chorando depois do jogo. It's unfortunate. That's just the way this world is, and there's just no way you could connect something that happened 7 days ago to this game. Anos depois, o próprio OBJ admitiria que aquela foto em Miami e a atuação desastrosa contra o Packers foi o maior arrependimento da sua carreira. My biggest regret about all that is that that incident allowed that to happen. Not that I went and had a good time on New Year's, is that I put myself in a situation where this story could be used to create a distraction from what's really going on. Infelizmente, aquele seria apenas o começo de um período difícil. Beckham havia chegado ao ponto mais baixo da carreira e o restante do ano só aumentaria o peso em suas costas. Ele precisava se recuperar da humilhação, provar que ainda era o mesmo jogador explosivo e calar as críticas que vinham de todos os lados. Torcedores, comentaristas e até jogadores. Para piorar, ele estava entrando em ano de contrato. Milhões de dólares e o respeito da liga estavam em jogo. A temporada começou mal. Beckham se machucou logo de cara, perdendo a semana 1. Mas quando voltou, parecia pronto para silenciar todo mundo. Na semana 3 contra o Philadelphia Eagles, registrou 79 jardas e 2 touchdowns. 2 semanas depois contra o Chargers, somou 97 jardas e mais um touchdown. Mas o pesadelo voltou. Em uma jogada aparentemente normal, Beckham caiu com muita dor, segurando o tornozelo esquerdo. Os exames confirmaram o pior, fratura no tornozelo. A temporada de OBJ, talvez a mais importante da carreira, chegava ao fim após apenas 4 jogos. Ele passou a off-season se recuperando e o Giants enfrentou uma decisão delicada: deixá-lo jogar no último ano do contrato ou recompensar o que ele havia feito até ali. A franquia optou por confiar. Beckham recebeu um contrato de 5 anos e 95 milhões de dólares, o maior contrato para um wide receiver na história da NFL até então. Agora, com o bolso cheio e a reputação em jogo, a pressão era ainda maior. E na maior parte da temporada de 2018, Beckham voltou a mostrar porque era um dos talentos mais raros da liga. Nos 12 primeiros jogos, ele acumulou 77 recepções, 1.052 jardas e 6 touchdowns. Números dignos de um jogador no auge. Mas mais uma vez, as lesões voltaram a persegui-lo. Na semana 13, sofreu uma contusão na coxa. Tentou jogar mesmo assim e pagou caro. A dor piorou e ele acabou fora dos últimos 4 jogos do ano. Ficava cada vez mais claro: Beckham ainda era um jogador dominante, mas as lesões estavam roubando seus melhores anos e abalando sua relação com a franquia. Então, quando surgiu a oportunidade, o New York Giants tomou uma das decisões mais surpreendentes e polêmicas da década. No dia 13 de março de 2019, o mundo da NFL foi pego de surpresa. O New York Giants trocou Odell Beckham Jr. para o Cleveland Browns. Still, there was a widespread disbelief that the Giants would ultimately do it. It was definitely a shock. I think I've come to grips with everything and processed everything, but I'm very thankful for the opportunity. Era algo praticamente inédito.
trocar um jogador menos de um ano depois de dar a ele um contrato recorde. Mas os Browns estavam dispostos a tudo para ter OBJ. Eles enviaram o safety titular Jabril Peppers, o guard Kevin Zeitler, além de escolhas de primeira e terceira rodada do draft daquele ano. Uma coisa ficou clara imediatamente: Beckham não ficou nada feliz. Mais tarde, ele mesmo diria que a troca foi uma tentativa do Giants de acabar com a carreira dele. I feel like the Giants sent me off. I've said it before. Sent me off to Cleveland to die. You know, I could have went to the 49ers. I could have went to the Patriots. I could have went to teams that had, you know, a chance to be great, and that's not what their desire was. Mas em Cleveland, Beckham encontrou uma nova motivação: provar para Nova York que aquela troca seria um erro histórico. Na semana 1, ele teve uma atuação discreta, com 7 recepções e 71 jardas. Mas na semana 2, contra o New York Jets, ele explodiu. 6 recepções, 161 jardas e 1 touchdown. Foi uma lembrança viva de quem ele era. Um jogador que podia mudar o rumo de um jogo em uma única jogada. O Browns venceu por 23-3 e OBJ parecia de volta aos holofotes. Mesmo que o time fosse a definição de mediano, Beckham ainda conseguiu encerrar o ano com 74 recepções, 1.035 jardas e 4 touchdowns. Não foi sua melhor temporada, mas ainda assim era sua 5ª vez em 6 anos ultrapassando a marca das 1.000 jardas. Cleveland talvez não fosse o destino que ele sonhava, mas o primeiro ano deu esperança. OBJ ainda tinha combustível no tanque. Em 2020, as coisas começaram promissoras. Nas 4 primeiras partidas, ele somou 236 jardas e 3 touchdowns, mostrando flashes do Beckham dominante que todos conheciam. Mas o destino mais uma vez foi cruel. No primeiro quarto do confronto contra os Cincinnati Bengals, na semana 7, Beckham caiu de forma estranha após tentar um tackle. Pouco depois veio o diagnóstico: ruptura do ligamento cruzado anterior. A temporada de OBJ estava novamente encerrada prematuramente. Beckham já tinha voltado de lesões sérias antes, mas uma ruptura no ligamento cruzado anterior é diferente. Esse tipo de contusão pode mudar completamente a mobilidade de um jogador, e ninguém sabia se OBJ conseguiria voltar a ser o mesmo depois da reabilitação. Mas além da lesão, havia outro problema, talvez ainda maior. O relacionamento entre Beckham e o Cleveland Browns estava desmoronando. OBJ conseguiu se recuperar e voltou a jogar na semana 3 da temporada de 2021, mas a tensão era evidente. A situação explodiu quando o pai de Beckham publicou um vídeo criticando publicamente o time e culpando o quarterback Baker Mayfield por não usar o talento do filho da forma certa. O vídeo viralizou e as redes sociais se tornaram um caos. Os torcedores dos Browns se dividiram entre apoiar OBJ ou o time. Poucos dias depois, a franquia pediu para Beckham ficar longe dos treinos, e logo em seguida o dispensou oficialmente. Como o prazo de troca já havia passado, não havia mais o que fazer. Pela primeira vez em sua carreira, Odell Beckham Jr. era um agente livre. E foi aí que entrou o Los Angeles Rams. O time já tinha um elenco feito para brigar por Super Bowl, mas precisava de mais uma arma para Matthew Stafford. OBJ foi contratado com um contrato cheio de incentivos por desempenho, praticamente como um mercenário de luxo, com um objetivo claro: ganhar um anel. Em 7 jogos de temporada regular, ele teve 27 recepções, 305 jardas e 5 touchdowns. Não eram números absurdos, mas ele estava sendo decisivo e os Rams estavam vencendo. O time terminou com 12 vitórias e 5 derrotas, e Beckham voltou aos playoffs pela 2ª vez na carreira. Dessa vez, ele fez valer a oportunidade. Nos 4 jogos de pós-temporada, OBJ teve 21 recepções, 288 jardas e 2 touchdowns, sendo peça fundamental na campanha até o Super Bowl 56. Na grande final contra os Cincinnati Bengals, ele abriu o placar com um touchdown de 17 jardas e estava dominando a defesa adversária. Era sem dúvidas o melhor jogo da sua vida, até que o destino interveio mais uma vez. No segundo quarto, Beckham rompeu novamente o ligamento cruzado anterior. Antes da lesão, ele estava a caminho de ser o MVP do Super Bowl. Foi um dos momentos mais cruéis e dolorosos da carreira de qualquer jogador. Mesmo sem ele, o Rams conseguiu segurar a vitória por 23-20. OBJ, enfim, era campeão do Super Bowl, mas o preço do anel foi o próprio corpo. Após a vitória no Super Bowl, Beckham tirou um ano de descanso para se recuperar totalmente da lesão. Depois, assinou com o Baltimore Ravens para a temporada de 2023. Embora ainda fosse um jogador útil e contribuísse com a equipe, estava claro que ele já não era mais aquele recebedor explosivo e dominante dos tempos de auge. Mesmo assim, o legado de Odell Beckham Jr. jamais será esquecido. As recepções com uma mão, as rotas curtas transformadas em touchdowns e suas comemorações icônicas inspiraram a geração inteira de fãs e jogadores. E se você é fã da NFL e quer ficar por dentro de tudo do mundo da bola oval, não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para dar aquela moral. Até o próximo vídeo.